voltamos com mais um Comentando Episódio. Sim, galera, comentando o episódio de Arrow. Cara, que episódio foda. Então, sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Canal do Gordo. Ok, mais uma vez, se você ainda não assistiu o episódio, assista, porque aqui vai conter spoilers. Então, não diga que eu não avisei. Agora vamos aos pontos mais fodas desse episódio. Primeiramente, a gente tem o recrutamento. Uma cena do cão raivoso correndo pelos telhados da cidade atrás de um bandido e ele quase vem a óbito, se não fosse o próprio Oliver salvar a vida dele. Na verdade, o Arqueiro Verde. E nisso, o Arqueiro Verde tem um diálogo ali meio com ele, meio que ameaçando ele e convidando ele para fazer parte do Team Arrow. E nesse ponto eu achei bem interessante, porque na hora que ele tá falando assim, você está deixando o cara fugir, que o Oliver vira e dá uma flechada no cara, mostra aquela sensação da primeira temporada que ele não estava ligando muito para o corpo físico dos seus inimigos, podemos colocar dessa forma. Interligado com esse ponto dele não tá ligando muito para os inimigos, nós vemos também ele trabalhando daquele lado da política, ele tentando ali conseguir fundos para os projetos da prefeitura de Star City. Então a gente vem dois momentos que são interessantes. A gente está vendo as ações que o Oliver tem que tomar como prefeito e as ações que ele tem que tomar como vigilante. Então, assim, nos dois pontos, ele precisa de ajuda. Acaba que a Kia e a Felice são esses pontos de ajuda que ele tem e ele precisa de muito mais. Então, por isso, ele faz o recrutamento dos seus novos membros. Só que nessa questão dele fazer o recrutamento, que aparece o Curtis, a Evelyn Sharp e o Cão Raivoso, eles meio que estão ali naquela... meio que treinamento e não treinamento, aonde o Oliver passa o arco na linha e fala, vocês têm que passar dessa linha e tocar o sino. E ele começa a derrubar todos eles, meio que depois corta pra Bratva no seu treinamento para entrar na Bratva, que é basicamente a mesma coisa que ele tá fazendo. Porém, a diferença é que na Bratva, quando eles trabalhavam em conjunto, o Oliver tocou o sino e todos morreram. Ali ninguém ia morrer, e se eles trabalhassem em equipe, o Oliver iria valorizar isso. Então eu achei bem interessante, porque ele estava usando o que ele aprendeu na Bratva, porém da forma que deveria realmente ser. Porque lá na Bratva é a questão, ele foi quem deu a ideia, ele foi quem executou, e você tem que confiar apenas em você para poder fazer as coisas certas. Aí nesse diálogo que ele tem, ele mesmo fala que se ele soubesse que eles iam morrer, ele não teria sugerido nada e não teria feito. Mas nesse ponto também da história a gente vê ali um outro contraponto aonde está o Deagle no exército. E basicamente ele traz uma missão que acaba meio que sendo uma armadilha, uma emboscada, e o superior dele tá mentindo, falando que ele estava roubando o armamento nuclear, e na verdade o Deagle não estava, quem estava era o próprio comandante dele. Então essa questão talvez seja o motivo pelo qual o Deagle ainda vai voltar pra, vamos colocar lá pra frente na série e tal, porque a gente sabe que ele vai participar do crossover, então possivelmente ele vai voltar e com um capacete diferente do capacete da última temporada. Então assim, até acontecer isso, a gente vai ver esse desenrolar de história dele não sei se é Afeganistão, eu sei que é no exército em alguma parte. Se eu não me engano, já deve ter falado no primeiro episódio, ou falou nesse episódio e acabou que eu não prestei muita atenção. Mas a gente tem vários elementos, a questão do treinamento, a questão do retalho. Cara, a primeira aparição do retalho mostra que realmente ele tem um poder. Aí no caso, tanto a Felícia quanto o Oliver acham que é questão de ser um meta-humano ou magia, porque foi as duas coisas que já apareceu na série, tanto meta-humano quanto magia. Mas acaba que no final das contas o próprio retalho ajuda o Oliver a derrotar ali, impede o Tobias de matar o Oliver, e acaba que ele e o retalho, o arqueiro e o retalho fazem uma parceria, selam uma parceria, e eles meio que contam ali que o retalho também, o pai se sacrificou para salvar ele, dando aquele traje que é um traje antigo. Ou seja, provavelmente tem um mistério, uma coisa mística assim no traje. Como eu já tinha falado quando falei sobre o personagem que ele iria ser introduzido, que eu queria saber como que eles iriam dar o contexto dos poderes dele, do traje. Então basicamente é a questão antiga, passado de geração para geração, e eu acho que isso ficou bem legal, porque lembrou um pouco dos quadrinhos.
Se vocês quiserem depois, coloquem nos comentários, a gente pode fazer um quem é o Retalho, para dar uma explicação melhor sobre a história do personagem, sobre os poderes do personagem e tal, que ia ficar bem legal. E nessa questão deles selarem uma parceria, provavelmente o Oliver vai trabalhar com o Retalho, o Kurt, a Evelyn Sharp e o próprio Cão Raivoso. Só que antes disso ele precisa adquirir a confiança desses novos amigos, coisa que ele não estava conseguindo fazer como Arqueiro Verde. Então a Felicity, ela e o Curtis, quando tem a discussão com ele, acaba deixando claro que todas as pessoas que seguiu o Arqueiro Verde não era que seguia o Arqueiro, mas sim o Oliver Queen. Então acaba que ele revela para os novos membros da equipe que na verdade ele é o Oliver Queen, e isso deixa eles mais, vamos colocar, à vontade para desenvolver mais a história, a questão deles treinarem realmente e montar o time. E nessa questão, vemos que a pessoa que iria dar o dinheiro lá para a prefeitura, na verdade, estava agindo com o próprio Tobias Grant, e isso meio que amarrou um pouco a história na questão do aparecimento de Tobias, falando sobre Hubble City, que ele foi lá e matou todos os líderes de gangues para formar uma gangue só dele, ou seja, ele tem muitos aliados, na verdade, muitos subordinados a favor dele. A questão de falar de Ravenrock, eu acho que é o nome da cidade, que a Felicity desviou a bomba pra lá, acaba que o Retalho veio dessa cidade, então a gente tem um ponto aí que em algum momento da história ele vai confrontar a Felicity porque ela escolheu a cidade dele e não outra cidade ou qualquer coisa do tipo. E ela fica meio abalada com a situação quando o Retalho estava falando lá com a mulher, mas assim, são coisas que acaba a gente percebendo um pouco assim, mas no final acaba tendo uma importância maior lá na frente. Então provavelmente vai ter algum momento que eles vão ter essa discussão. Eu espero que tenha essa discussão, porque aquilo abalou muito a Felicity quando aconteceu, então provavelmente vão ser os demônios que vão atormentar a Felicity no decorrer da temporada. Porque a gente já tinha falado até nisso em Um Gordo News, então acaba que ela vai ter esses dilemas da vida dela, e isso pode ser uma das coisas que vai atormentar ela. Sem falar que também a gente viu mais um momento ela com o novo namorado dela, que é o detetive lá, onde ele ajudou ela a descobrir, entre aspas, quem era o Retalho. Então a gente tem alguns pontos bem interessantes e alguns plots ali que dão aquela história falando assim, pô, estão seguindo pro caminho certo. Eu gostei bastante o momento em que o Prometheus aparece esmagando a cabeça do Tobias, deixando claro, Arqueiro Verde é meu. Cara, ele deixou claro, e eu quero ainda entender um pouco mais da história dele, o que está vindo por aí. A questão dos flashbacks ficou, mais uma vez, ficou bem feito, os contrapontos, as transições deles são muito foda. A questão do Deagle lá no exército, a questão da tia não querendo ser mais membro do Team Arrow, porque ela não quer mais matar, essas coisas assim, ela não quer ter mais aquela sede de sangue que ela tinha. Então a gente tá vendo vários elementos muito importantes para a história. E mais um episódio que foi sensacional. E aí, você assistiu o episódio? O que você achou desse episódio? Deixa aqui nos comentários a sua opinião e o que você espera para o próximo episódio. E se gostou do vídeo, deixa aquele like, compartilhe e favorite, porque o que não mata, engorda. É isso aí, valeu e tchau! E aí, galera, chegamos ao final de mais um vídeo. Sim, galera, o final do vídeo chegou, o momento do salve. Então vamos lá, sem enrolação, né, Goto? Vamos para o salve. Gustavo Sena, salve pra você. BR Matheus, salve pra você. Léo, salve pra você. E Igor Ferreira, salve pra você. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. E como eu já falei em outros vídeos, se você quiser também receber seu salve em vídeo, link na descrição, preenche o formulário lá. Tem que estar cadastrado, tem que estar logado na sua conta do YouTube, porque na sua conta do Google, na verdade, porque tava tendo muito cadastro, várias pessoas cadastrando várias vezes e tava atrapalhando o salve. Então, com essa forma, eu evito esse problema e o salve sai em ordem. Então é isso aí, muito obrigado e até amanhã, porque amanhã tem mais. Valeu, tchau!